Prezados irmãos, a paz do Senhor. É com satisfação que estamos aqui nesta oportunidade para fazermos a leitura diária de segunda-feira, relativo à lição 9, cujo título é As riquezas e a ansiosa solicitude pela vida. Somos gratos ao Senhor, nosso Deus, por nos dar essa oportunidade. Até que eu perguntei com o pastor Jean que ele faria este comentário dessa lição diária da segunda, e eu deveria fazer os comentários da aula, da pré-aula dessa lição. Mas aí nós entramos no entendimento, então achamos por bem ele fazer a pré-aula, os comentários da pré-aula, e ficou para mim fazer, então, essa leitura diária aqui, da segunda-feira, que está registrado em Filipenses, no capítulo 4, e o verso 19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós estamos falando aqui das riquezas e ansiosa solicitude pela vida. Jesus, ele nos ensina que devemos confiar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e mais tudo ele fará. Então, o Senhor nosso Deus, ele é o nosso provedor. Acima de tudo, ele é o nosso Criador e é o nosso Redentor. E nos provê todas as coisas sem que haja necessidade de estarmos assim tão ansiosos com o que havemos de comer, ou de beber, ou de vestir, conforme está aqui na nossa lição, em classe, que diz, aqui no verso, a partir do verso, a nossa lição é do verso, capítulo 6, de 19 a 26 e 33 a 34. Eu quero ler aqui só alguns versículos, só o 25 aqui que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Ainda fala homem de pouca fé, né? Ora, se Deus alimenta as aves, elas que não plantam, não cegam, não ajuntam em celeiro, e Deus as alimenta, Deus provê o alimento e tudo que é necessário para a sua subsistência, quanto mais para o homem. E ele disse: olhai para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão, na sua glória, vestiu a qualquer um deles. Então, irmãos, é desnecessário a pessoa viver ansioso, né? Preocupado com o que ele vai comer amanhã, com o que ele vai vestir, os recursos para sua sobrevivência. Deus proverá. Basta que nós cumpramos com a nossa obrigação, cuidamos do nosso trabalho, dos nossos compromissos, né? E acima de tudo, o Senhor disse em Mateus 6:33, antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós sabemos que Deus, ele provê tudo, tanto as nossas necessidades materiais, como também as nossas necessidades espirituais.
Nós vemos na história de Israel, quando Deus proveu através de José do Egito, né? Ele proveu toda a condição de subsistência dessa nação, num período de fome na região de Canaã, em toda a terra. Mas Deus já proveu através de José do Egito, que foi, os irmãos conhecem a história de José, e ele foi ali colocado como um príncipe, o segundo do reinado, somente Faraó acima dele, e Deus lhe deu toda a inteligência e capacidade para armazenar alimentos. Então foi uma provisão de Deus para que tivesse, para se subsistir toda a posteridade de Abraão, né? A família de Jacó, a qual cresceu e passou por 400 anos ali no Egito, até que Deus levantou Moisés e a redimiu do Egito, levando para a terra de Canaã toda essa nação. Os irmãos sabem da história de todo o êxodo. Então nós sabemos que Deus ele provê também nas guerras, né? Nós vemos no povo de Israel, quando Deus ali levantou Samuel para defender o povo de Israel contra os filisteus, né? Ele estava ali sediado em Israel, e Samuel, como sacerdote, foi colocado ali como juiz também para julgar o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel foi atacado pelos filisteus, Samuel ele ofereceu sacrifício e intercedeu pelo povo de Israel. E Deus mandou grandes trovoadas e confundiu todos os filisteus, e o povo de Israel, então, teve a vitória sobre os filisteus. Isso tudo é história de provisão de Deus. Deus defendendo na guerra, Deus provendo maná no deserto, Deus provendo as nuvens para guardar o povo durante o dia e a coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo no deserto. Deus proveu água da rocha, né? Proveu cordonizes para saciar de carne o povo no deserto. Deus é o Deus da provisão. Aleluia. Conforme diz Abraão no Monte Moriá, né? O Senhor para si proverá cordeiro. Aleluia. Manda, irmãos, nós termos fé e crer no Senhor, crer na sua provisão, crer na sua no recurso que vem de Deus para nos trazer a vitória. Louvado seja Deus. Então, em tudo, sejamos mais do que vencedor por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos, então, estar nessa palavra, confiando no Senhor, esperando nele, porque ele tudo fará por nós. Louvado seja Deus.